Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, terça-feira, da 8ª semana do Tempo Comum. Que bom estarmos juntos refletindo sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é vida na nossa vida. O Evangelho é a Boa Nova. Toda vez que nós ouvimos o Evangelho, nós acolhemos a Boa Nova de Jesus em nós. Por isso, ajude outras pessoas a acolherem também essa Boa Nova, compartilhando este Evangelho depois que você meditar comigo. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja nesse evangelho que quando Pedro ele pergunta a Jesus sobre a recompensa de quem deixa tudo para segui-lo, Jesus responde com uma promessa grandiosa. Ele vai dizer: ninguém que tenha deixado casa, família ou bens por amor a mim ficará sem recompensa. Então Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Então seguir Jesus, meu irmão, minha irmã, exige renúncias, mas não significa que Deus nos abandona. Pelo contrário, Ele nos dá muito mais do que deixamos para tudo aquilo que a gente deixou para trás, Ele dá muito mais. Então quem se entrega a Deus, seja leigo ou consagrado, recebe uma nova família, uma nova missão e a graça de uma vida plena no amor do Senhor. Os sacerdotes, as freiras e religiosos são exemplo vivo desse evangelho. Eles renunciaram ao casamento, à família e aos bens materiais para servir a Deus e à igreja com total dedicação. Eles deixaram tudo, não porque rejeitam o mundo, mas porque querem viver somente para Cristo e para a salvação das almas. As suas vidas nos ensinam que o que realmente importa não é o que nós temos, mas a quem nós pertencemos. Será que nós valorizamos esses homens e mulheres que se doaram inteiramente ao serviço de Deus? Será que nós rezamos por eles, apoiamos e os reconhecemos como instrumentos de Deus? Jesus deixa claro que ninguém perde por segui-lo. O que deixamos para trás jamais se compara ao que Ele tem para nos dar. Então quem se entrega a Cristo recebe uma família maior. Que família é essa? A igreja. Amigos verdadeiros. A presença de Deus é a esperança da vida eterna. Porém, Jesus também avisa que haverá perseguições. O mundo não compreende quem vive para Deus, mas a recompensa final será o céu, onde nós viveremos para sempre com Ele. E Jesus conclui dizendo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso nos ensina, meu irmão, minha irmã, que o reino de Deus, o verdadeiro, nesse reino, o verdadeiro valor não está no poder, não está na riqueza, mas na humildade e na entrega do coração. Aos olhos do mundo, muitos sacerdotes religiosos parecem perdedores, porque abriram mão de uma vida comum, mas diante de Deus são os maiores vencedores, porque encontraram o verdadeiro tesouro e é um tesouro que não passa. Então esse evangelho nos convida a refletir. O que estamos dispostos a deixar por Cristo? Será que estamos presos às coisas materiais ou sabemos abrir mão do que nos impede de segui-lo de verdade? Então, que nós possamos valorizar os sacerdotes religiosos, apoiar suas missões e rezar por eles. E que cada um de nós, dentro da vocação a qual fomos chamados, você com certeza foi chamado a outra vocação, a vocação leiga, a vocação matrimonial, enfim, mas que você tenha coragem de colocar Jesus em primeiro lugar, seja na vocação que for, pois Ele é a única riqueza que jamais se perde. Quero deixar a minha bênção nesta terça-feira para você. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.